Vamos então começar com essa parte 2. Vamos então começar com os exercícios de calorimetria. Certo? Vamos lá, exercício número 1. Não se esqueçam de colocar a data ali em cima, tá bom? Exercício número 1. Considere 200 gramas de água inicialmente a 10 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias para levar essa massa de água até 20 graus Celsius? Vamos escrever um dado aqui embaixo. Calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Certo. Vamos deixar, por favor, algumas linhas aqui para a resolução dessa questão. Umas 4, 5 linhas vão chegar. Vamos à questão 2. Considere 2 kg de água a 100 graus Celsius.
calorias por grama. Ok, a questão 2 está falando o seguinte. Considere 2 kg de água inicialmente a 100 graus Celsius. Quanto de calor necessário para essa água virar vapor a 100 graus Celsius? Dado o calor latente de vaporização igual a 540 calorias por grama. Esperar alguns instantes aqui para vocês terminarem de copiar. E daí a gente inicia a resolução dessas duas questões. Quem for terminando de copiar pode ir tentando a resolução. Não se esqueçam que o primeiro passo sempre é escrever os dados da questão, tá? E fiquem atentos com as unidades. As unidades têm que respeitar a constante, que normalmente é dada de forma de dado ali embaixo, ó. 1 caloria por grama grau Celsius, 540 calorias por grama. Tem duas constantes, a do calor sensível, que é o calor específico, e a do calor latente, que pode ser o calor latente de vaporização ou o calor latente de fusão. Vamos lá então. Primeira coisa a fazer na questão é escrever os dados, sempre. Então vamos lá. Considere 200 gramas de água. Opa, já temos a massa. A massa vale 200 gramas. Inicialmente a 10 graus Celsius. Opa, já temos a temperatura inicial, dada por θ0. A legenda funciona assim. Não se esqueçam que a legenda é essencial. θ0 é a temperatura inicial, que vale 10 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias? Olha a pergunta da questão. A questão está te perguntando a quantidade de calor, que é a letra Q que define. Quantas calorias? Para levar essa massa de água até 20 graus Celsius. Então a temperatura final é 20 graus Celsius. Dado o calor específico da água, vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então o nosso Czinho, que é o calor específico, vale 1 caloria por grama grau Celsius. Cuidado, o Czinho não é calor sensível. O Czinho se chama calor específico. Enquanto o L aqui é sim calor latente, tá? Só que pode ser calor latente de fusão ou de vaporização. Mas não se esqueçam, o calor específico é o Czinho. A gente não chama de calor sensível, a gente chama de calor específico. O calor sensível é o nome do tipo de calor que nós temos, não o nome da constante. O nome da constante é calor específico. Tá? Não confundam calor sensível com calor específico. Vamos lá então à resolução da questão. Veja, não basta na questão apenas falar a temperatura.
falar a temperatura não significa que estamos tratando de calor sensível, apenas de falar a temperatura. É necessário que haja uma mudança de temperatura. Então veja, aqui a temperatura foi do 10 ao 20. Então aqui sim estamos falando de calor sensível. Então é a fórmula Q macete. Q M vezes C vezes delta θ. Né? Variação de temperatura. Q macete. Vamos substituir. Só antes de substituir, vamos fazer o seguinte. Aqui no lugar do Δθ, nós vamos abri-lo. Nós vamos abri-lo em final menos inicial. Todo delta pode ser aberto em final menos inicial. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Final menos inicial. É isso, né? O Δθ é a temperatura final menos temperatura inicial. Legal? Agora sim, vamos substituir os valores ali. No lugar do que eu não coloco nada, porque é a pergunta da questão. A massa, no lugar do M, 200. Eu posso usar esse 200? Posso, porque a constante está falando de gramas. Então, é em gramas mesmo. O C vale 1. Abre parênteses. Temperatura final, 20. Menos temperatura inicial, que vale 10. Legal? Primeira coisa a fazer aqui é resolver esse parênteses aqui. Então essa parte eu nem vou mexer por enquanto. Vinte menos 10 dá 10. Aqui tu poderia até tirar o parênteses já. Eu quero deixar apenas por questão de elegância. Então, por fim, 200 vezes 1, 200. 200 vezes 10, 2.000. Legal? Essa é a resposta da questão 1. 2.000, qual é a unidade de medida mesmo? Calor pode ser medido em joule ou em caloria. Em joule ou em caloria. No caso, como a constante está falando de calorias, a gente acha em calorias. Bora então. Questão 2. Vamos colocar aqui os dados. Considere 2 kg de água. Naturalmente, isso é a massa. 2 kg. Inicialmente é 100 graus Celsius. A temperatura inicial, então, é de 100 graus Celsius. Quanto de calor? Veja, ele está te perguntando a quantidade de calor necessária. Por isso, o quezão é a dúvida da questão. Para essa água virar vapor a 100 graus Celsius. Opa, para essa água virar vapor. Estamos falando de uma mudança de estado, né? Mas enfim, a temperatura final é 100. Veja, pessoal, estamos falando de uma mudança de estado. Mas, professor, ele deu temperatura. Não seria, então, calor sensível? Cuidado, gente. O calor sensível não é quando dá temperatura. O calor sensível é quando dá uma mudança de temperatura. Aqui a gente não mudou a temperatura. Era 100 graus inicialmente. E virou quanto? Continua sendo 100 graus. Então a gente nem vai usar esses valores aqui. Mas a questão forneceu, então a gente coloca os dados aqui só para ter um controle.
para ter um controle dos dados que a questão forneceu. E vamos lá, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Qual que é a letra que a gente usa para calor latente de vaporização? É o L. Tu pode escrever L de vaporização aqui, ó. Mas não precisa, pode ser só L mesmo. Quanto que vale? Vale 540 calorias por grama. Certo? Vamos então à resolução. Veja, como estamos falando de uma mudança de estado e não uma mudança de temperatura, vamos usar a fórmula do calor latente. Q igual M vezes L. Veja, a nossa constante de calor latente ela está em 540 calorias por grama. Isso significa que o calor vai ser em calorias e a massa vai ser em gramas. A massa ela já está em gramas? Não, ela está em quilogramas. Então você tem que ficar atentos com isso. A massa não pode ser em quilogramas. Você vem aqui no cantinho e faz uma regra de 3. Como é que tu faz essa regra de 3? Na primeira linha escreve uma coisa que você sabe. Eu sei que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Logo, 2 quilos vai ser quantas gramas? Multiplica cruzado, que nem qualquer regra de 3. Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes x é igual a 2 vezes 1000. 1 vezes x, x. 2 vezes 1000, 2000. Então, quanto que deu? 2 kg é a mesma coisa que 2000 gramas. Vou até colocar aqui no cantinho no dado, ó. 2000 gramas. Isso é importante. Isso é bem importante. Tem que perceber que não pode usar quilogramas caso a constante seja em caloria por grama. Porque ele está marcando aqui que ele quer grama, ó, tá vendo? Para você usar essa constante, você tem que colocar na unidade correta. Então, legal, vamos substituir as coisas aqui na fórmula, então. Q igual a M vezes L, Q mole, né? O Q é o que ele quer, então eu não substituo nada. A massa é 2000. E o calor latente é 540. Resolvendo essa multiplicação, você vai encontrar o seguinte valor. 1.080.000. Deixa eu apertar esses zeros aqui. Qual é a unidade mesmo? Quantidade de calor, por ser uma energia, é medido ou em caloria ou em joule. No caso, quem marca é a constante e estamos falando de calorias. Certo? Esperar alguns instantes aí para vocês copiarem. E daí a gente parte para a questão 3 e 4. Temos aí mais uns 20 minutos.
Questão 3, então. Considere 5 quilogramas de água a 50 graus Celsius. Quanto de calor certo? Então tem a questão 3. Considere 5 kg de água a 50 graus Celsius. Quanto de calor é necessário para elevar a temperatura até 100 graus Celsius e evaporar totalmente essa água? Dados: C igual a 1 caloria por grama grau Celsius, e o L de vaporização, calor latente de vaporização, né, é igual a 540 calorias por grama. Vamos fazer o seguinte. Antes de resolver a questão, eu vou fazer um esqueminha para vocês entenderem o que acontece aqui. Mas vamos lá, vamos colocar os dados da questão, né? Acho que nós podemos sempre, qualquer questão, começar pelos dados. Absolutamente possível. Nós temos, considere, 5 kg de água. Opa, a massa é igual a 5 kg. Se você fizer uma regra de 3, primeira linha, escreve uma coisa que você sabe. 1 kg é igual a 1000 gramas. Segunda linha, escreve uma coisa que você quer descobrir. 5 kg é igual a x. Resolve, você vai descobrir que essa massa de 5 kg é a mesma coisa que 5.000 gramas. Por que eu tenho que passar para grama? Porque a constante, as duas constantes estão com gramas na constante. Então, para você usar esses números, você precisa ter em gramas a massa. Considere 5 kg de água a 50 graus Celsius, né? Ele não falou aqui, mas provavelmente esse 50 é a temperatura inicial. Quanto de calor é necessário? Ó, veja, está te perguntando a quantidade de calor, está te perguntando o quesão, para elevar a temperatura até 100 graus Celsius
Então ele quer elevar até uma temperatura final de 100 graus Celsius e evaporar totalmente essa água. Opa! E agora, calor sensível ou calor latente? É calor sensível ou é calor latente? Estamos falando de levar de 50 graus Celsius para 100. Estamos falando também de evaporar esta água. As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo? De forma alguma, não acontece ao mesmo tempo. Não vai acontecer ao mesmo tempo. Primeiro ele vai ter que ir de 50 graus até 100 graus Celsius. E apenas quando chega em 100 graus Celsius que o calor que é fornecido é usado para mudança de estado. Então você tem que fazer duas contas. Uma para calor sensível, elevando de 50 a 100. E outra para calor latente, transformando todos esses 5 kg de água em vapor. Vamos ver como é que fica isso. Só deixa eu terminar de botar os dados aí. Faltam as duas constantes. Dados. O C vale 1 caloria por grama grau Celsius. E o L vale 540 calorias por grama. Legal, são esses dados, né? Agora vamos fazer aqui só um esquema para a gente ficar ligados aí, ó. O que vai acontecer primeiro? Nós vamos ter água, essa água vai estar líquida. Eu vou colocar aqui um... Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar tipo uma poça de água aqui. Essa água vai estar líquida a 50 graus Celsius. Tá? Isso aqui é um esquema que eu gosto de fazer para que a gente organize um pouquinho melhor. Vou escrever aqui em cima. Para que a gente organize um pouquinho melhor a questão. Essa água está líquida a 50 graus Celsius. O que vai ter que acontecer primeiro? Vai ter que acontecer uma transformação aqui, ó. Que transformação é essa? Transformação para essa água, ela continua sendo líquida, só que agora líquida a 100 graus Celsius. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. E em seguida, a segunda coisa que tem que acontecer, essa água virar vapor. Ainda a 100 graus Celsius, porque a mudança de estado físico acontece na mesma temperatura. Legal? Então são duas coisas que tem que acontecer aqui. Primeiro, uma de calor sensível. E segundo, uma de calor latente. Então vamos escrever ali, ó. Calor sensível. E aqui é calor latente. Em uma questão, pode aparecer 3 calor sensível e 2 calor latente. Por isso é importante que vocês interpretem bem a questão. Que vocês, quando se trata da água, que vocês saibam que 0 graus Celsius é o momento que a água congela e que 100 graus Celsius é o momento que a água vira vapor. Para vocês terem essa noção aqui. Tá bom? Agora, beleza. Nós já sabemos que temos que fazer dois cálculos, um cálculo de calor sensível e um cálculo de calor latente. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essas contas. Resolução. Começamos por o quê? Tanto faz. Calor sensível ou calor latente, tanto faz. Vamos começar fazendo o calor sensível que está aqui primeiro. Q igual M vezes C vezes delta θ. Q igual. O M é 5.000. O C é 1. E o delta θ, eu vou abrir ele aqui, ó, eu tinha esquecido de abrir, em θ menos θ0. Que no caso será 100 menos 50.
Essa parte eu não vou mexer ainda. Vou começar pelo parênteses. 100 menos 50 dá 50. Agora sim, vamos fazer as multiplicações. 5.000 vezes 1 dá 5.000 mesmo. 5.000 vezes 50, 25, 0, 0, 0, 0. 250 mil. Qual é a unidade mesmo? Olha para a constante. Constante é caloria por grama grau Celsius, então aqui só pode ser caloria. Acabou? Não acabou, nós temos que fazer agora essa porção aqui de calor latente. Só deixa eu escrever aqui, ó. Ó, aqui, nessa parte aqui, ó, 250 mil calorias. Foi a quantia necessária para fazer essa mudança de temperatura nessa água. Precisa escrever toda vez ali? Não, não precisa. Precisa fazer o desenho? Também não precisa. Só que se você fizer, a questão fica mais completa. Eu vou ver que você realmente sabe o que tu está fazendo. Vamos lá, então, agora vamos fazer o calor latente aqui. Que mole. O que é o que eu quero calcular? M vale 5.000. E o L, a constante, vale 540. Legal? Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar esse valorzinho aqui. Inclusive a caloria, a nossa unidade de medida. Como você descobre isso? Olhando para a constante. Vamos escrever ali em cima. 2.700.000 calorias. Então veja, pessoal, como é custoso, como gasta energia para você fazer uma mudança de estado físico. É muito mais fácil você colocar água a ferver e ela começar a ferver do que ela ferver totalmente. Você vai gastar mais do que 10 vezes o tempo para ferver para evaporar toda aquela quantia de água. Então, por exemplo, se eu coloco uma chaleira de água lá no fogo e demorou, sei lá, 10 minutos para ela ferver, ela chegar em 100 graus Celsius, ela vai demorar 100 minutos, quase 2 horas, para que toda aquela água evapore. Interessante, né? Enfim, o que a questão pediu no final das contas? A questão pediu para você quanto de calor é necessário para elevar a temperatura. Quanto de calor é necessário ao todo para elevar a temperatura e evaporar. Então ele quer a soma, o total de calor necessário. Então vai ser 250.000 mais 2.700.000. Se você fizer essa soma, você vai encontrar o valor 2.950.000 calorias. Essa é a resposta da nossa questão 3. Esperar alguns segundos aí para vocês copiarem. E nós já vamos encaminhando para o final.
Vamos então à questão 4. Só vou fazer então a leitura da questão aqui para que vocês não fiquem com dúvidas em alguma palavra, né? Que o garrancho que é bizarro. 4. Considere 500 gramas de água no estado de vapor a 100 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias para transformar em gelo a 0 graus Celsius? Dados. C igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O L de fusão é 80 calorias por grama. E o L de vaporização é 540 calorias por grama. Então é o seguinte, pessoal. Vocês vão receber uma folha. Deve ter recebido já, né? Não sei como é que funciona. Mas essa questão 4, ou melhor, eu não vou fazer uma folha, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Eu vou passar mais uma questão aqui. Deixem uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas aqui. Pode deixar 6 linhas. Nós vamos à questão 5 então. Essas questões vão ficar então para o tempo casa de vocês. Letra A.
Irem de 20 graus Celsius até 35 graus Celsius. Letra B. Irem. Irem porque são 2 kg, né? D. 50 graus Celsius até 100 graus Celsius. Não esqueça que aqui nós não temos um... Vou colocar aqui 60. Não temos uma mudança de estado físico, a não ser que a questão te fale, né? Ou a não ser que ele pule para 110. Daí vai ter. Mas no 100, não necessariamente ele comece a virar vapor. Apenas se ele chegar em 101. Se chegar em 101 é porque já virou tudo vapor. Letra C. Idem. D. 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, ir de 20 até 35, de 60 até 100, de 0 até 100. É para fazer, são... Ah, pessoal, esqueci de falar. Mas aqui você deixa linhas, tá? Se você não deixou, tu faz embaixo depois. Eu esqueci de falar aqui. Mas aqui é legal que você deixe 4 linhas cada letra. Pessoal, muita, mas muita atenção na letra D. Muita atenção na letra D. A letra D, ela fala ir de 50 até 30. E quando você vai substituir na fórmula, você tem que colocar final menos inicial. Isso vai fazer com que, no final, o resultado dê negativo. Tenham muita, mas muita atenção nisso aí. Tá bom, gente? Para hoje é isso. Muito obrigado pela participação. Se tiverem dúvidas, me chamem. Ficam essas 2 questões, então, de tema de casa para vocês. Na verdade, são 5 questões, né? A 4 é uma questão e a 5 tem 4 questões em uma só. Então é isso, valeu pessoal, se cuide. Abraço.